Boa noite. Ele é procurador do trabalho na 7ª região do estado do Ceará, com sede em Fortaleza, e atualmente como coordenador nacional de defesa do meio ambiente do trabalho. Eu estou falando de Dr. Carlos Leonardo Holanda Silva, e é com ele com quem vamos conversar hoje no programa Café com Leite. Boa noite, doutor Carlos, Carlos Leonardo. Boa noite. Com o apoio cultural da Craju Diesel e Casa dos Óculos, está no ar o programa Café com Leite. Programa Café com Leite. Oferecimento Casa dos Óculos, a melhor maneira de ver a vida. Retífica Craju Diesel, confiança, nossa maior garantia. Consorte, compra premiada. Água mineral cristalina dos Alpes, pura e cristalina. Mais uma terça-feira aqui trazendo um tema importante para você, telespectador do programa Café com Leite. Toda semana, aqui às 20 horas e 30 minutos, para batermos esse papo descontraído. Lembrando que a partir de agora você pode interagir com o programa Café com Leite no telefone 3511-2146 e também pela internet no site programacafécomleite.com.br. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Carlos Leonardo, ele que é procurador do trabalho. Vamos conversar um pouquinho. Boa noite, doutor Carlos. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no programa. Estamos à sua disposição. Doutor Carlos, doutor Leonardo? Leonardo, fica mais à vontade, né? Doutor Leonardo, qual é a principal função hoje do Ministério da Procuradoria do Trabalho? Olha, o Ministério Público do Trabalho, ele tem como finalidade esculpida na Constituição proteger e ser defensor, guardião da legislação trabalhista. Nós estamos aqui para defender o cumprimento da legislação dos direitos sociais que foram assegurados na Constituição e que devem proteger as relações de trabalho. Existe hoje o Ministério do Trabalho que eu digo é a delegacia, né? A Delegacia do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho. Órgãos distintos? Isso. O mundo do trabalho, ele tem várias facetas. Por conta disso, ele também tem vários órgãos que fazem a sua tutela. Estão vinculados. Nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego, que faz parte do Poder Executivo, é um braço da União, que tem por escopo fiscalizar as relações de trabalho. Nós temos o Ministério Público do Trabalho, que é o Ministério Público como dito quarto poder, que faz a defesa, é o guardião da sociedade, é o fiscal da lei. É como a gente diz, é o advogado da sociedade. E tem a Justiça do Trabalho, que é o poder judiciário, que é aquele que compete da última palavra nos conflitos trabalhistas. Seria o promotor? O Ministério Público do Trabalho é o promotor. O termo procurador é porque usualmente se fez essa nomenclatura. Mas nós não somos nada mais do que um promotor federal que atua na Justiça do Trabalho. Fiscalizando essas... Mas existe o promotor, vamos tratar assim, que é assim que deve ser feito, né? Isso. O promotor do trabalho, ele tem a ação fiscalizatória? As ações dele são fiscalizatórias? Olha, o Ministério Público, ele tanto age... Ele tem poder de autuação? Não. O ato de fiscalizar e de multar compete ao auditor fiscal do trabalho, que faz parte do Ministério do Trabalho e Emprego. O promotor, ele pode fiscalizar no sentido de inspecionar, mas ele não tem a competência para multar. O que nós podemos fazer é, na esfera administrativa, propor a afirmatoria de termos de ajuste de conduta ou propor as ações judiciais necessárias para punir aqueles empregadores que estão malferindo a legislação, que o nosso maior instrumento é a ação civil pública. Dentro do Ministério Público do Trabalho existe Procuradoria, né? Existe uma distinção de órgãos, tipo, como o senhor é coordenador do meio ambiente, não é isso? Isso. Existem outras coordenadorias? Olha, o Ministério Público do Trabalho, ele tem alguns eixos principais de atuação. Nós teríamos a proteção da criança e do adolescente, na questão da erradicação do trabalho infantil. Nós temos a atuação contra as fraudes na administração pública, notadamente contra a questão do concurso público e hoje do meio ambiente do trabalho dos servidores públicos, que é uma coisa que tem nos causado muita preocupação. Nós temos a atuação na área de portos, a atuação no meio ambiente do trabalho, o combate ao trabalho escravo e a questão das fraudes nas relações de trabalho.
são os nossos eixos principais. Os eixos principais. E também, já ia esquecendo, o combate a qualquer tipo de discriminação no que tange às relações de trabalho. Um tema, assim, de certa forma, já em evidência, essa discriminação, porque existe a discriminação de várias formas, né, doutor? E hoje eu como milito também na Justiça do Trabalho, eu vejo, assim, com muita fluência as ações de indenizações por danos morais, por discriminação. Está havendo atualmente, assim, com muita intensidade essa quantidade. Olha, a sociedade, com o passar do tempo, ela tem notado a necessidade de exercer os seus direitos de cidadania. E um dos direitos de cidadania mais primordiais que nós temos é o tratamento do cidadão de forma digna, dele ser como ele é. E na relação de trabalho, você não está afeito a situações de assédio moral, a discriminações por conta de raça, de credo, a questão da mulher, ela ainda tem muita dificuldade em alguns setores de ser tratada de forma digna, porque há diferença em salários, há diferença em forma de tratamento. Você vê hoje as mulheres se destacando cada vez mais, mas se você for fazer um balanço, os salários ainda são inferiores. Nos cargos de gestão, ainda não há a predominância feminina. Tudo isso são coisas que têm que ser discutidas. Para quê? Para que nós tenhamos uma sociedade de fato igualitária. Igualitária e obedecer às regras constitucionais, né? Claro, a cada dia nós vemos que o mundo do trabalho ele tem que ser devidamente respeitado. Eu costumo dizer que se ocorre um acidente de trânsito e porventura morram 6, é primeira capa de jornal. Se acontecer um acidente de trabalho e que morram as mesmas 6 pessoas, é uma notinha de rodapé na primeira página e olhe lá. Olhe lá. Então nós temos que ter a dimensão que o cidadão é cidadão plenamente e o trabalhador é cidadão. Na sua acepção mais clara. Porque quem é que pode viver sem trabalhar? Ninguém. Então a gente se prepara, estuda a vida toda para poder um dia galgar uma profissão. E aí você é tratado de uma forma, aí quando você vira trabalhador, você é tratado como cidadão de segunda categoria. E isso nós temos que mudar. Temos que mudar. E eu acho que já vem, de certa forma, certo, nós precisamos mudar muita coisa, não resta dúvida, mas eu acho que vem, as mulheres, por exemplo, o público feminino tem uma ascensão, está tendo recentemente uma ascensão significativa, de todos aqueles que, de certa forma, são. Mas me digam, já aproveitando essa questão discriminatória, existe alguma ação fiscalizatória por parte do órgão, tá? Dessa coordenadoria do senhor, que envolva aquelas pessoas, digamos, especiais, com deficiências? Olha, Obrigando não, cumprir a lei, né, lógico. Isso, no que tange ao cumprimento das cotas, tanto para pessoas com deficiência, quanto para pessoas reabilitadas por conta de acidente de trabalho ou doença profissional. Nós temos várias ações civis públicas ajuizadas, vários termos de ajuste de conduta firmados, mas em alguns momentos nós temos um impasse, qual seja, a falta de mão de obra qualificada. Pessoas com deficiência devidamente habilitadas para exercer algumas atividades. Muitas vezes, alguns empregadores justificam o seu não cumprimento de cota, alegando que fazem anúncios em jornais, que fazem divulgação, mas que não conseguem cumprir as cotas. Isso é algo preocupante. O que nós entendemos que não pode ser uma carta de alforria para não contratar, mas, de fato, em alguns setores, em alguns locais, de fato, nós vislumbramos que existem algumas dificuldades de conseguir a mão de obra apta a ser contratada nessas situações. Eu não diria nem mão de obra apta, doutor, mas eu diria pessoas em si mesmo. Não existe. Eu sou contador e eu vejo isso. Eu passo por essas ações fiscais através dos meus clientes e eu percebo que eu sou um que vou buscar para os meus próprios clientes nos órgãos, os órgãos de aprendizados, e não possuem essas pessoas. Não existe aqui na região um cadastro, uma associação onde você possa buscar essas pessoas. E tem outro detalhe. A pergunta, como essas empresas devem se portar nesse sentido? Olha, antes de falar da empresa, eu gostaria de falar um pouco também do próprio cidadão. Tem muitas pessoas que, para não perder aquele benefício da LOAS, eles não querem se submeter à profissionalização, aos cursos que existem, a preencher os cadastros que existem, para ficar naquela questão de ficar sobre o manto da Previdência Social.
que no caso é nem previdência, é assistência social, porque o LOAS ele tem natureza assistencial, porque não há contraprestação previdenciária nesse sentido. Mas o mais importante é o quê? É o empregador fazer seu papel. É abrir o seu mercado, as suas empresas para as pessoas com deficiência, para as pessoas reabilitadas em face de acidente de trabalho, para que ele possa fazer esse recrutamento. Muitas vezes, e aí também é um pouco de deturpação da coisa, o empregador fica caçando aquele trabalhador que tem um mínimo de perda auditiva para dizer que ele se enquadra na situação da PAIR, da perda auditiva, e aí enquadra aquele empregado que não tem praticamente nenhuma deficiência para enquadrar. O que é que nós precisamos fazer? E aí, respondendo a sua pergunta, é agirmos de maneira ética. Vamos procurar a mão de obra apta, a mão de obra qualificada, que se enquadre dentro dos princípios das cotas. Se isso não for possível, provoque os órgãos públicos, provoque a Secretaria de Assistência Social do município, as entidades de classe, provoca as entidades de assistência às pessoas com portadores, tem muitas associações por aí, procure levantar esse cabedal de entes. A partir do momento em que não se fazer possível, aí informa, fiz toda essa linha de perspectivas e não encontrei. E aí o próprio Ministério Público vai poder acionar os órgãos de direito para que eles façam o seu papel de qualificar, de criar as devidas listas para que os empregadores possam ter acesso às mesmas. Aí, nesse sentido, os empregadores, eu sempre oriento o seguinte, se subsidie de documentos, pegue resposta dos órgãos onde ele buscou essas informações e leve ao poder público do trabalho. Claro. Se defenda. Exatamente. Façam sua parte, sejam protagonistas. O que não pode acontecer é a empresa que nunca procurou nada nem ninguém, e aí quando é provocada pelo Ministério Público, quando é provocada pela SRTE, ela chega e diz, eu não tenho porque não me aparecem. E aí bota um anúncio de jornal de 5, 10 dias e acham que isso, do jornal. E acham que isso é suficiente. Não, nós temos que agir de maneira ética. Nós temos que agir dentro do protagonismo da responsabilidade social. Vamos fazer tudo que for possível. Se aí sim ficar configurado que existem as carências de cadastro e dessa mão de obra, muito bem. Mas essa não é uma realidade que acontece em todo o país. Ela é pontual, algumas situações de fato, elas são complexas, mas o que o empregador tem que fazer é procurar. E aí, se ele não procurar, aí sim, provocar aí na qualidade de cidadão, de provocar o poder público para que ele possa, dentro do seu papel de assistência social e de profissionalismo também, ressocialização também dessas pessoas, criar um mecanismo para criar esses níveis de cadastro. Muito bem. Doutor, agora, a água mineral cristalina dos Alpes é do Juazeiro. E está sendo lançada aqui no programa em primeira mão. E eu gostaria de servir uma água saborosa daqui da nossa região. E eu não posso deixar de servir os meus convidados aqui uma aguinha, porque a gente conversa muito aqui, viu, doutor? E precisamos... Está muito quente, né? E a água mineral, eu já falar dela mais aqui, é de Juazeiro. Água cristalina dos Alpes, tem o telefone 3482-1810. Você faz o seu pedido e será prontamente atendido. Estamos conversando aqui com o doutor Leonardo. Vamos tratá-lo de doutor Leonardo, ele que é procurador-geral do trabalho. Não, doutor. Fui promovido agora. Procurador do Trabalho. Procurador do Trabalho. Geral não, né? Não. Procurador do Trabalho, respondendo pela Coordenadoria do Meio Ambiente do Trabalho. Falei certo agora, Falou. né? Que maravilha. Mas vamos falar um pouquinho da Craju Diesel. Craju Diesel, a empresa Craju Diesel Retífica de Motores, há 23 anos oferece soluções tecnológicas de injeção eletrônica a diesel para toda a região do Cariri e estados vizinhos, com os equipamentos de alta tecnologia para reparação em testes de bombas injetoras mecânicas e eletrônicas em sistemas Cayman-Ray e unidades injetoras eletrônicas. A retífica Craju Diesel fica na rua Maria Aurora, número 30, bairro Triângulo, aqui em Juazeiro do Norte, e atende também pelo telefone 3571-2457. Um abraço para Thales Peixoto e Antônio Peixoto na retífica Craju Diesel. Lembrando que você pode interagir com a gente no site programa cafécomleite.com.br. Já temos aqui algumas perguntas
Já vamos repassar ao doutor Leonardo para que ele possa responder aos nossos internautas e também pelo telefone 3511-2146. Doutor, tomou água, vai tomar café. Aqui o nosso convidado toma café também. O café com leite é o nosso convidado aqui. Olha o cafezinho aqui. Prazer servir aqui os nossos convidados aqui, doutor. Saboreando café com leite aqui todas as terças-feiras. Vamos falar um pouquinho da Consorte. Compra premiada Consorte. Compre seu veículo, moto, eletrodoméstico em longas e suaves parcelas. Onde no momento em que você for sorteado, não vai pagar mais nada. É assim na compra premiada Consorte. Você encontra a compra premiada Consorte em Juazeiro do Norte, Várzea Alegre, Lavras da Mangabeira e na cidade de Jardim. É a Consorte compra premiada. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início a partir de agora a mais um sorteio da Compra Premiada Consorte, que é a compra premiada de maior segurança e credibilidade em toda a região do Cariri. Lojas em Juazeiro, Crato, Várzea Alegre, Lavras da Mangabeira e também na cidade de Jardim. Nós vamos ao sorteio dos grupos CS04 e o grupo CS09, que é grupo de motos. Quem for contemplado aqui recebe a sua moto totalmente quitada, não paga mais nada. As bolinhas irão girar a partir de agora. Aqui dentro do globo é o grupo CS04 aqui da Compra Premiada Consorte. Está em Juazeiro, Crato, Várzea Alegre, Lavras da Mangabeira e também na cidade de Jardim. Nós estamos realizando o sonho de muita gente, sonhando alto, conquistando o impossível. Sendo contemplado, recebe a sua moto ou seu automóvel totalmente quitado, não paga mais nada. Cruzem os dedinhos, porque a bolinha vai sair a partir de agora do grupo CS04, grupo de motos. Sorte tem quem acredita nela, e a sua sorte está aqui na Consorte, a compra premiada que vai quitar a sua moto. Lá vem a bolinha, lá vem a senha de número 18. Senha de número 18 pertence a 18, Edvige da Silva Pereira. Uma Titan ESD, senha 18, Edvige da Silva Pereira, contemplada com uma Titan ESD 0 km. E a bolinha 18 vai voltar ao globo, porque nós vamos agora ao segundo sorteio. Segundo grupo, grupo CS09, aqui da Compra Premiada Consorte, a compra premiada de maior segurança e credibilidade em toda a região do Cariri. As bolinhas irão girar a partir de agora dentro do globo, porque nós iremos a mais um contemplado. A Compra Premiada Consorte está há 6 anos realizando o sonho da moto e também do automóvel 0 km. Compra Premiada Consorte, lojas em Juazeiro, Crato, Várzea Alegre, Lavras da Mangabeira e também na cidade de Jardim. Vamos ver quem está com sorte nesse grupo, que é o grupo CS09. Mais uma moto vai sair a partir de agora. Lá vem a bolinha, cruzem os dedos. Sorte tem quem acredita nela. Lá vem a bolinha, lá vem a senha de número 28. Senha de número 28, ela pertence ao José Olavo de Almeida, contemplado com uma Pop 100 0 km, vai receber essa Pop 100 também totalmente quitada, não vai pagar mais nada. Agradecemos a presença de todos vocês, muito obrigado, uma boa sorte, continuem acreditando na compra premiada de maior segurança e credibilidade em toda a região do Cariri. Com sorte, sonhando alto, conquistando o impossível. Um abraço para minha querida Núbia e Ricardo na compra premiada Consorte. Vando Joias, não mude de canal. Espero por você no próximo bloco. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Lembrando que já temos muitas perguntas aqui por telefone no 3511-2146 e também os nossos internautas interagindo com a gente. Algumas perguntas aqui que já nós vamos fazê-las ao doutor Leonardo e responder a você que está participando do nosso programa Café com Leite. Quero falar da água cristalina dos Alpes. Água cristalina dos Alpes, totalmente engarrafada nos mais rígidos padrões de qualidade. Água mineral
A água mineral cristalina dos Alpes é do Cariri e chegou para ficar. Nas embalagens de 20 litros, 510 é a única água mineral, que possui a garrafinha de 510 ml. Água mineral cristalina dos Alpes. Vamos continuar aqui conversando com o doutor Carlos Leonardo sobre essas perguntas. Doutor, vamos nossas perguntas dos nossos internautas aqui. Antes disso, o senhor tem alguma estatística dos acidentes ocorridos aqui na região? Olha, a região do Cariri, para nós hoje, é uma região de muita preocupação, porque nós vemos que a atividade produtiva ela está em grande crescimento. E os dados ainda são muito insípidos, são muito poucos. Nós temos aqui um grande problema que é a lotação do Ministério do Trabalho e Emprego, são poucos auditores que cuidam aqui da região. E muitas vezes eles têm que se utilizar de um reforço de Fortaleza, o que não é o ideal. Nós também começamos a fazer um trabalho com os sindicatos de trabalhadores para que a gente consiga receber notícias e denúncias de situações de descumprimento das normas, notadamente de meio ambiente do trabalho, para que a gente possa trabalhar no trabalho de prevenção. Quando a gente fala de acidente de trabalho, quando ele ocorre o acidente de trabalho, ele tem uma repercussão muito negativa para toda a sociedade, para aquela comunidade que teve o trabalhador afetado, bem como para a sociedade que vai acabar tendo que pagar benefícios previdenciários ou ainda pagar pensões por morte. Então é importante que nós tenhamos claramente que é necessário que a gente faça que a população faça denúncias de situação de descumprimento da legislação do trabalho, notadamente das questões de meio ambiente do trabalho. E o Ministério Público tem algum instrumento onde pode receber essa denúncia sem envolver, por exemplo, vamos me exemplificar, eu sou funcionário e estou com um problema, ou vejo uma falha seríssima, onde pode ser afetada todo o quadro funcional, e eu quero fazer uma denúncia. O Ministério Público do Trabalho tem como receber essa denúncia sem que eu seja penalizado? Olha, já faz algum tempo que o Ministério Público, a nível nacional, através do seu Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, entendeu que a denúncia anônima ela pode muito bem ser recebida. Por quê? Porque nós, quando vamos investigar através de um inquérito civil, nós vamos trazer elementos para configurar ou não aquela situação que foi denunciada. Então, não é necessário que haja a identificação do denunciante. Nós podemos, em cima de uma denúncia anônima, fazer as devidas diligências para se apurar ou não a ocorrência daquela situação. Se aquela situação for verificada através de outros elementos, são estes elementos que vão municiar a ação judicial competente para responsabilizar aquele empregador infrator. Mas aí, veja só, aí o Ministério Público vai buscar subsídios para saber se aquela denúncia procede. Vamos verificar aqui os pontos negativos. Se eu fizer isso de forma aleatória, se não tiver fundamento, eu vou ocupar o serviço público, através de seus servidores, para buscar essas informações, a veracidade dessas informações. Olha, você, Leite, como um advogado militante, sabe que a Justiça do Trabalho é a justiça do ex-empregado. Nenhum empregado que esteja na sua empresa, ele vai acionar o seu empregador. Então, o que nós queremos... Apesar de que pode, né? Não, pode. Só que a gente sabe que se ele ajuizar a ação ainda empregado, se ele não tiver estabilidade, no dia seguinte ele vai ser demitido, porque o empregador não precisa justificar a dispensa imotivada. Então, o que é que nós entendemos? Acho que nós cremos que, e aí a experiência do tempo nos dá alguns macetes. Quando nós verificamos que aquela denúncia ela é muito frágil e que tem alguma tendência para prejudicar aquele empregador, nós fazemos o cotejo daquilo e fazemos algumas diligências mais simples. Quando é uma coisa que nós entendemos que é mais palpável, aí sim nós tomamos algumas outras providências. Nós entendemos que é preferível arriscar de ocupar a máquina estatal da denúncia vazia do que deixar de apurar uma situação de uma denúncia que pode ser procedente. Então, ainda que haja, o que nós pedimos é responsabilidade, é o problema do trote, né? O trote, quando ele surge, você vai fazer uma denúncia no Corpo de Bombeiros de uma situação irreal, que movimenta toda a força do Estado, aquilo ali é muito prejudicial. Da mesma forma, acontece com o Ministério Público. Nós repudiamos a denúncia vazia, a denúncia
só para efeito de criar um problema para aquele empregador. Mas nós sabemos que essa situação é uma exceção. O trabalhador, ele é um cidadão decente. Ele quer só ver seu direito respeitado. Então, mas eu quero aqui, atrapalhando a resposta do senhor, no sentido de buscar o direito da empresa. Eu fui empregado, eu sou empregador, mas é porque, veja só, o que acontece não no Ministério Público do Trabalho, mas acontece muito no Ministério, na Delegacia do Trabalho. O funcionário, quando procura os seus direitos no Ministério do Trabalho, ele é atendido, bem atendido, por sinal. O pessoal do Ministério do Trabalho são extremamente distintos. Mas hoje, em virtude da ausência de pessoal, de servidores, eles ligam para a empresa e já aceitam aquela versão do empregado como verdadeira e agem, digamos assim, eu estou até já aceitando aquilo como verdadeiro, ou seja, ele é certo e ali é errado. Tá? Então, precisa isso ser apurado com carinho, porque nem todos são errados, não é isso? Então, eu quero levar isso para o Ministério Público. Será que se eu fizer uma denúncia de que uma empresa não está cumprindo as regras de segurança e medicina do trabalho, eu como denunciante, empregado, eu vou ter a segurança do Ministério Público, eu vou ter o quê? Porque eu preciso denunciar, porque eu estou numa empresa irregular, mas eu posso também ser aquele transeunte que vou prejudicar a empresa. Olha, eu vivo dizendo, às vezes, quando você recebe uma denúncia, às vezes, dependendo da circunstância, você ouve a empresa investigada ou não, a fim de ter um aspecto investigativo. É bem bom frisar que o inquérito civil, ele é um procedimento inquisitorial. Ele é para colher elementos para a convicção do membro do Ministério Público. O contraditório e a ampla defesa estão mitigados. É uma coisa que só vai haver no momento oportuno dentro do judiciário, onde o ampla defesa e o contraditório é respeitado. Mas, em via de regra, nós ouvimos o empregador em algum momento. E, às vezes, eu me deparei com uma situação dessa, o empregador está todo correto e se indigna porque está sendo fiscalizado, ou está sendo questionado pelo Ministério Público em algumas circunstâncias, e eu chego para ele e digo, olha, você está correto, você tem uma documentação, você está demonstrando que está ok, nada mais é do que o reforço da atuação correta do empregador. Agora, a gente volta para aquela situação que acontece muito nas nossas casas. Eu contrato uma empregada, não assino a carteira, trabalho pago a ela o salário mínimo, o valor do salário, que não é o salário mínimo, e passo com aquela pessoa 2, 3, 4, 5 anos. Aí, no fim, acaba a relação, a empregada é posta para fora, e ela vai para a Justiça do Trabalho questionar os direitos que lhe eram sonegados. Aí, aquele empregador que estava errado se indigna porque a Justiça vai mandar ele pagar. Ora, se ele tivesse feito o dever de casa dele, tivesse contratado com carteira assinada, pega os recibos do que pagou, tivesse pago o salário mínimo, ele não seria condenado. Inclusive, eu costumo dizer, não o Ministério Público do Trabalho apenas, mas todos os órgãos públicos são órgãos investigativos e fiscalizatórios. Então, se você não está errado, por que temer? Claro. E até porque o servidor público é pago pelo cidadão para fiscalizar se ele está ou não fazendo a coisa certa. Eis a questão, não é? Então, as empresas buscam ficam indignados, os representantes das empresas, quando isso acontece, mas eu sou a favor, tem que, de fato, intimá-las, e se tiver correta, não tem por que temer. Apresenta a documentação, se defende. Claro. Essa é a regra. Há uma conversa popular que diz que a Justiça do Trabalho é pró-trabalhador. Isso é uma falácia. Eu fui, antes de ser promotor, eu fui advogado. E era advogado de trabalhador, porque era um advogado de um sindicato. Se eu tivesse ganho todas as ações que eu ajuizei, a vida era um mar de rosas. Processo é prova. Se você tiver sua prova e fizer a prova de maneira adequada, você ganha. Se a sua prova for ruim e você não se desincumbir daquilo que você tinha que provar, você perde. 2 mais 2 são 4. Não tem então, diferença. É como vocês, os advogados militantes da Justiça do Trabalho, competentes fazem, é fazer a advocacia preventiva. Se você for advogado de empregador e ele cumprir a lei, ele não vai ser responsabilizado. É uma defesa fácil. Claro. É uma defesa fácil, né? Doutor, eu agora vou interagir aqui com os nossos telespectadores. Pedro, aqui do bairro Timbaúbas, ele manda aqui uma pergunta. Onde devo procurar os meus direitos? Trabalho há 5 anos sem carteira assinada e sou obrigado a assinar a folha de pagamento.
e sou obrigado a assinar a folha de pagamento? A primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é: o trabalhador tem que ter em mente que o primeiro grande canal que ele deve procurar é o sindicato da categoria profissional. Todo trabalhador deve ser associado ao seu sindicato, porque é o sindicato que conhece a realidade dele. E é o sindicato que vai ser o canalizador dessas informações para ir aos outros órgãos públicos. Os outros órgãos que ele pode denunciar: a Delegacia Regional do Trabalho, que hoje se chama Superintendência Regional do Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho, que hoje nós vimos nos últimos 10 anos num processo de interiorização. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, existe a sede da Procuradoria lá em Fortaleza, mas nós já temos Procuradoria em Sobral, aqui em Juazeiro, Limoeiro do Norte. Então, é procurar estes órgãos, existem os sites que recebem denúncia, para fazer as denúncias. Quanto à questão da folha de pagamento, nessa folha de pagamento, para ele é até uma prova de que ele trabalha ali. Se amanhã a empresa for fiscalizada e se apreender esses documentos e constatar lá a assinatura dele, vai demonstrar que, ainda que ele não tivesse a carteira de trabalho, ele era empregado na empresa e recebia contraprestação. É uma prova. Recebia salário, era uma prova para ele. Então é melhor ele assinar e, se puder, ele tirar a cópia dessa folha para depois ele exigir na Justiça do Trabalho o seu devido registro. Direitos, né? A Eduarda, aqui do bairro São José, ela pergunta: por que essas lojas da rua São Pedro nunca são fiscalizadas? A maioria desses donos de lojas pagam merrecas, olha aí, merrecas, aos funcionários e nunca recebem nenhum tipo de advertência. Horários esticados, como pode nos ajudar? Olha, é importante que nós tenhamos em mente que os órgãos fiscalizadores, eles não são plenos, eles não conseguem estar em todo canto a todo momento. E como eu disse, eu não estou aqui à defesa do Ministério do Trabalho e Emprego, mas eu sei que os auditores daqui são auditores muito competentes, mas o quadro é muito escasso. Agora, o que seria interessante era ela fazer denúncia nos órgãos. Existe o site da Procuradoria do Trabalho, www.mpt.gov.br. Lá ela consegue o link para a Procuradoria do Trabalho da 7ª Região e faça uma denúncia aí. O que é que nós pedimos quando se faça a denúncia? É informar o que está sendo irregular e dizer, pelo menos o CNPJ ou a identificação, a qualificação daquela empresa. Porque às vezes chega uma denúncia, a empresa no local tal, onde é de difícil identificação, para que nós possamos abrir um procedimento investigativo e aí acionar os órgãos parceiros para que se façam as devidas fiscalizações. Essa daí vai para Eduardo. Alana, do bairro Santa Teresa, parabeniza o programa Café com Leite. Obrigado, Alana. Felipe, do Parque Antônio Vieira. Denúncias anônimas funcionam no Ministério do Trabalho? No que tange ao Ministério do Trabalho, creio que sim, mas no que tange ao Ministério Público do Trabalho, que é a Promotoria Federal, que cuida das questões de defender o cumprimento da legislação, nós recebemos denúncia anônima e fazemos as diligências necessárias para se apurar se aquela situação, ela de fato existe ou não. A denúncia anônima, se ela for bem feita, com os devidos dados, é o pontapé inicial do jogo da fiscalização. Eu digo que, depois que a denúncia é feita, o denunciante ele perdeu, ele não é mais o dono da bola. A bola passa a ser do Ministério Público. Nós vamos apurar. Tanto é que acontecia muito no passado, hoje acontece menos. Um denunciante queria resolver o caso concreto dele. E aí fica muito claro, o Ministério Público ele não está aqui para defender interesses individuais. As denúncias que são feitas, ainda que afetem uma pessoa, se ela tiver dimensão que repercuta nos demais trabalhadores, a gente atua. Se for uma coisa muito específica, eu não tirei férias naquele ano, eu não tenho o 13º da minha empresa, só não foi pago a mim. Se a coisa não demonstrar uma discriminação, as questões individuais nós não atuamos, porque nós não temos perna para isso, nem é nossa função, resolver as questões individuais. Mas existem denúncias que, ainda que digam respeito a um pequeno número de trabalhadores, pela dimensão dela, ela acaba repercutindo nos demais. Então, questões de meio ambiente de trabalho, questões discriminatórias. Então, o Ministério Público ele existe para resolver questões coletivas, difusas, aquelas que beneficiam a coletividade. Então, é importante para também não criar uma falsa expectativa. Eu não recebi meu salário no dia útil, eu vou fazer uma denúncia e vai ser resolvido. Em tese... o Ministério Público não vai mais trabalhar. Em tese, nós atuamos em questões amplas,
mas situações, como a experiência também nos diz, o que acontece com um, acontece com dois, acontece com três, e muitas vezes a gente pega aquela denúncia que tem uma natureza mais individual, mas que se ela tem possibilidade de repercutir globalmente, a gente apura para verificar, exatamente, para verificar a dimensão. Se na apuração nós constatamos que foi uma questão isolada, uma questão por uma coisa pontual, aí não. A tendência é o arquivamento dessa investigação. Doutor, o senhor aceita mais a água cristalina dos Alpes? Aceito, a água sim. Mineral aqui, geladinha, cristalina. Essa é do Cariri, viu, doutor? É do Juazeiro do Norte aqui. E aqui o senhor toma café e toma água mineral acompanhada do leite, né? Acompanhada do leite. Eu vou falar um pouquinho da Casa dos Óculos. Quando falamos em óculos de grau e óculos solar e esportivo com preços especiais em forma de aquisição facilitada, você só encontra na Casa dos Óculos. As melhores marcas, combinado com os melhores preços e os melhores planos de vendas no cartão e no crediário próprio, você só encontra na Casa dos Óculos. Esta que oferece o que há de melhor para a sua visão. Casa dos Óculos, espera por você no Juazeiro do Norte, Crato e Assaré. Doutor, saboreou uma água cristalina dos Alpes, agora o senhor vai saborear mais uma vez o cafezinho com leite. Que o senhor vai sair, outro dia um telespectador disse que se toma café demais, mas aqui tem que tomar o café com leite. E em breve esse café terá nome, viu, doutor? Em breve teremos, não é, diretor? Teremos café, teremos o nome desse café aqui. Vamos dar um rápido intervalo de apoio cultural, mandando um abraço para Robério, lá de Leite Contabilidade, e Marilúcia, que estão assistindo o programa Café com Leite. E Quilvia, terça-feira você aqui para receber o certificado da sua marca. Um abraço a todos, daqui a pouco nós voltamos. TV Verde Vale Canal 13. Volto esse terceiro bloco do programa Café com Leite, falando da água mineral cristalina dos Alpes. Quero falar também nas embalagens de 300 e quantas aqui, diretor? 330 ml, 510 é a única água mineral com 510 ml, as outras só tem 500, 510 ml, 1,5 litro e garrafões de 20 litros, totalmente engarrafada e envasada em Juazeiro do Norte, e você encontra em toda a região do Cariri. Água cristalina dos Alpes, 3482-1810. É isso aí, tomando uma aguinha. Doutor, muitas perguntas aqui dos nossos internautas, e eu vou agora pedir ao senhor uma rapidez na resposta em virtude do nosso tempo. Mas eu não posso. Um abraço aqui para a equipe Leite, Marcas e Patentes de Fortaleza, aqui assistindo o programa Café com Leite. Alguns aqui parabenizando o programa. Como fazer se uma empresa paga meio salário mínimo e a carteira é assinada com o mínimo? Como fazer para cobrar essa diferença quando for demitido e como denunciar? Betinho de Recife. Primeiro, tentar conseguir algum documento que demonstre que ele só recebe o meio salário mínimo. Se não tiver prova documental, a prova oral na Justiça do Trabalho ela é bem aceita. Então, tem pessoas que trabalharam com ele na época e que possam demonstrar isso. Uma coisa que se faz, pelo menos a nível do Ministério Público, é pedir os documentos contábeis de transferência bancária, que demonstra que naquele período o valor da folha não dava, o valor transferido apenas... não fecharia uma folha de um salário mínimo, mas sim uma folha de meio salário mínimo. São situações que, no caso concreto, tem que ser avaliadas, mas é tentar Depende das provas, né? Tentar pegar documento ou então testemunha que demonstre esse fato. Muito bem. Um problema às vezes, o trabalhador, por pressão, é obrigado a assinar documento. Aí a empresa vem com a prova do documento, aí tem que desconstituir aquele documento que foi forjado. Perfeito. Sou Ivoneide de Caruaru, um abraço a todos que assistem esse programa maravilhoso. Um abraço para você, Ivoneide. Como fazer para isso? Vamos aqui. Abraço a todos aí do Cariri. Ieda Alves, em Bananeiras, na Paraíba. Vamos lá aqui. Jarbas. Vamos lá, aqui ele fez uma pergunta aqui. Sabemos que o máximo de horas extras trabalhadas por dia são 2. No caso, se trabalharmos mais do que isso, somos obrigados a assinar a folha como prova para a lei que trabalhei 3 dias, sendo verídico as 3, ou seja, ele diz que a lei só permite trabalhar 2 horas.
só que ele trabalha 3 e ele assina a folha. O ideal é ele registrar o controle de ponto do número de horas trabalhadas. Se ele prorrogou 3 horas extras, ele tem que colocar lá que trabalhou mais essas 3 horas extras. Né? Esse é um problema que nós temos no Ministério Público, porque horas extras trabalhadas de maneira ordinária gera situações que acabam desencadeando acidente de trabalho. Para o trabalhador é o direito de receber essas horas extras. Para o Ministério Público é combater as empresas para que elas não exijam do trabalhador, não exijam jornada extraordinária com frequência. Essa pergunta foi de Jarbas, que mora no Rio de Janeiro e é natural de Missão Velha aqui. Um abraço para você, Jarbas. Obrigado pela sua participação no programa. Depois que a pessoa é demitida, quanto tempo tem para cobrar seus direitos na justiça? É a Débora perguntando. São 2 anos do fim do contrato de trabalho, que da data que se ingressa retroage 5. Então você tem que reclamar até 2 anos da data do desligamento, mas aí quanto mais tempo você demorar, você perde de ano para trás. Se eu demoro 1 ano para entrar, quando eu vou pedir os últimos 5 anos, na verdade eu vou pedir só 4 anos. Então o ideal tem reclamação trabalhista, a ajuização o mais breve possível. Essa pergunta veio de Débora, de São Paulo. Obrigado pela sua participação. Luciano aqui, um abraço a todos desse programa maravilhoso. Vejo todas as semanas. Luciano aqui de Mossoró. Ele faz uma pergunta também. Se um determinado empregado de menor trabalha sem carteira assinada e sem documentação adequada, a quem devemos recorrer para denunciar? A denúncia ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério do Trabalho e Emprego. Se não tiver nenhum desses órgãos, a promotoria do município para que essa denúncia seja encaminhada. Aí nós temos várias infrações graves. Contratar trabalhador menor de idade, existem algumas regras que devem ser observadas. Acima de 14 anos, acima de 14 só na condição de aprendiz. Entre 16 e 18 anos existem várias atividades que não podem ser exercidas. Então, o ideal é contratar o menor de maneira adequada e sempre com carteira assinada. De preferência, procure antes seu contador da empresa, que ele vai te orientar para evitar as denúncias e confusões, né, doutor? Para não ocupar aqui o doutor, que ele tem outras obrigações. Quero mandar aqui um abraço rapidinho aqui para Marcelo, aqui do Rio de Janeiro, Sônia, lá de Paulista, que manda um abraço aqui para a gente, que diz que assiste o programa, aguardando o programa aqui de Fortaleza, aguardando o programa, muito bem. Bom, dentre outros que estão assistindo o programa Café com Leite, muito obrigado pela participação e pela interação através do site e do telefone. Doutor, eu vou ter a ousadia de dar o endereço do Ministério Público do Trabalho aqui em Juazeiro. Pronto, eu gostaria de trazer para todos os telespectadores a situação do Ministério Público de querer receber os clamores da sociedade. Se tiverem denúncias, podem fazer, nós estamos aqui. Quanto mais denúncias tiverem, mais situações nós vamos conseguir resolver. É fato que nem sempre nós vamos ter sucesso, nem sempre nós vamos conseguir comprovar as irregularidades ou mesmo sanear aquelas situações de irregularidade, mas o Ministério Público do Trabalho está à disposição da sociedade, através de seus membros, para atuar e tentar garantir o cumprimento da legislação do trabalho e dos direitos sociais dos trabalhadores. É isso aí. Você encontra o Ministério Público do Trabalho no telefone 3512-3134 aqui em Juazeiro do Norte. E funciona aqui na rua Joaquim Mancini, aqui atrás do Estefânia, ao lado da Cefaz. Você lembra? Número 175. Ali onde era o Detran. Dá um pulinho lá que com certeza você vai ser atendido por todos os servidores do Ministério Público do Trabalho. Doutor, chegamos ao final, foi muito rápido. Perguntas aqui tenho demais, mas infelizmente Marcelo Fraga vai entrar aí com o multimídia e vai ter que me expulsar aqui do programa. Eu quero agradecer demais a presença do senhor. Tenho certeza que os nossos telespectadores vão sair enriquecidos com as suas informações e esperamos tê-lo novamente aqui no nosso programa. Agradeço o convite, o Ministério Público do Trabalho fica à disposição de você e de toda a sociedade caririense para as situações que porventura forem exigidas o seu intento. Muito obrigado a todos que participaram e que fizeram esse programa ir ao ar. Vandinho Pereira, diretor, Fernanda, Valmir Amorim, César, Mr. Funk, Neto, todos por trás das câmeras, fazendo com que o programa Café com Leite vá ao ar todas as terças-feiras. Lembrando que quinta-feira estaremos de volta aqui com a reprise desse programa. Um abraço a todos e até terça-feira que vem.